Boa noite, eu me chamo Beatriz Andrade e hoje nós vamos trazer um pouco sobre as métricas de desempenho do modelo SMART. O conceito de metas SMART. As metas SMART, elas são métodos de definição a quais se baseiam em 5 fatores, que são específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. A criação dessas metas ela é uma forma de estimular os envolvidos no processo em prol de um projeto, de um objetivo, e é preciso buscar constantemente novos propósitos, sempre com foco em melhorias contínuas. Assim como uma empresa ou organização, ela precisa de propósitos e metas para que seja direcionado o seu crescimento de forma organizada. E os métodos SMART, eles são objetivos interessantes para que aquela organização tenha consciência do caminho que será trilhado e o que deve ser feito para alcançar o resultado desejado. Muitas empresas, elas até se perdem com o alto número de processos e acabam deixando seu propósito principal um pouco de lado, pois o estabelecimento de objetivos e a meta é uma forma de deixar claro as prioridades do negócio e sempre buscando estratégias para que seja alcançado o que foi estipulado. O primeiro passo iniciando aqui pela letra S, específico, que são definir objetivos que sejam específicos. Isso significa que é necessário definir com clareza o que deve ser conquistado, pois quanto mais detalhado for a meta, mais fácil ela vai ficar de ser compreendida, facilitando sempre o esforço para que seja alcançado de todos os envolvidos. E o método SMART ele possui alguns atributos, eu vou estar citando algum deles. O resultado que se pretende conquistar, por que ele é importante para o negócio, como esse objetivo será alcançado, quais recursos e ações serão necessárias, quem será o responsável e quando a meta deve ser atingida. Primeiro de tudo, quanto mais específico e pontual for o seu objetivo, mais claro é o caminho que temos que percorrer até alcançá-lo. E outra razão é que quanto mais específico for a meta, menos ela ficará só nas ideias e se tornará mais concreta. Olá, professor. Me chamo Madaí, fui responsável sobre falar das metas mensuráveis, da letra mensuráveis. Mensurável é como a gente vai checar se o sucesso foi alcançado. Como que a gente vai criar uma meta se ela não pode ser medida? Como a gente vai calcular essa meta? Não faz nenhum sentido criarmos uma meta sem podermos calcular. Sobre o mensurável, é importante identificar que elas precisam sempre possuir unidade de medida, metros, peças, segunda qualidades e etc. Para saber se o processo está satisfatório, é preciso avaliar os indicadores e coletar dados em números. Assim, poderá concluir se a meta está mensurável. Aqui eu trouxe um pequeno exemplo. Para uma meta ser mensurável, ela deve responder às questões: qual é o resultado esperado? Quanto tempo será necessário para a equipe alcançar a meta? E como esse resultado pode ser mensurado? Eu trouxe um exemplo referente a gente criar uma pesquisa de satisfação, como a gente pode aumentar a satisfação dos nossos clientes em 10%. Qual o resultado esperado? Aumento de 10% nas vendas online. Quanto tempo será necessário? 4 meses. E como esse resultado pode ser mensurado? A gente pode mensurar esse resultado criando uma pesquisa de satisfação. Se não é feita a avaliação, não temos uma pesquisa de satisfação. Então, não conseguiríamos acompanhar o desempenho das ações e dizer se a meta foi alcançada. Estaríamos investindo dinheiro e tempo em ações sem resultados, deixando grandes oportunidades de lado. Estaremos perdendo dinheiro. As metas facilitam a percepção dos impactos das pequenas ações no trabalho. Muitas vezes, quando simplesmente fazemos as tarefas para seguir um protocolo, não damos conta do impacto daquilo para o sucesso de todo, né? Meu nome é Gil Francisco Gilvan. Venho falar para vocês a letra A do SMART. Alcançável e atingível. Uma meta SMART deve ser alcançável e atingível. Isso ajudará você a descobrir maneira de realizar esse objetivo e trabalhar para alcançá-lo. A atingibilidade dos objetivos deve ser ampliada para você se sentir desafiado, mas definida o suficiente para que você possa realmente alcançá-lo. Objetivos atingíveis são aqueles que pode
ser alcançados, como os recursos materiais, financeiros e humanos disponíveis. Definir metas inatingíveis pode desmotivar os colaboradores da empresa quando eles não conseguem alcançar esses objetivos. Por outro lado, estabelecer e alcançar metas atingíveis pode proporcionar um aumento de confiança. Portanto, antes de criar uma meta, é fundamental avaliar os seguintes pontos. Com base no histórico, é possível atingir o objetivo alcançado? Qual a opinião dos colaboradores? Ele acredita que é possível? Olá, professor, tudo bem? Eu me chamo Milena e eu fiquei com a letra R, referente a relevante. E nessa letra a gente aborda aquilo que é relevante para o cumprimento dessa meta. A relevância do objetivo traçado tem relação total com a motivação em alcançá-los. E isso vale não apenas para o gestor, mas para todos os envolvidos, principalmente aqueles na linha de frente de processo. Ou seja, as pessoas que estão envolvidas diretamente com o processo do cumprimento dessa meta, eles precisam ter comprado a ideia e achar que isso é relevante para eles. O ponto de vista que é apresentado isso para eles vai fazer toda a diferença, porque se a equipe que estiver envolvida não tiver os objetivos traçados e não considerar essa etapa relevante, vai ficar inviável o cumprimento da mesma. Para definir uma meta relevante, é necessário se atentar a 4 tópicos. Como a empresa será impactada pela meta, se a meta é vista como relevante ou não para os envolvidos, o momento, se é oportuno para que a meta seja buscada e colocada em prática, e se há prioridades que podem ser prejudicadas por essa meta. No slide eu cito o exemplo de uma lavanderia que está abrindo uma primeira filial, e a gente pode avaliar a partir dos seguintes tópicos. Como a empresa será impactada pela meta? Será aberto um novo mercado, com uma possibilidade maior de faturamento, uma porta nova de faturamento. A meta é vista como relevante? Sim, pois sinaliza saúde e estabilidade financeira para os gestores e para os envolvidos diretamente. O momento é oportuno para ir em busca da meta? Sim, pois assim foi indicado por uma pesquisa de mercado e pela projeção de fluxo de caixa. Há prioridades que podem ser prejudicadas por essa meta? Não, pois a meta atende ao previsto no planejamento estratégico da empresa. Então, nós podemos perceber que cada letra complementa a outra, mas essa letra em específico, ela levanta questões daquilo do que realmente é relevante para aquela meta ser cumprida. Vou apresentar a letra T, que significa time frame ou temporal. Sendo o último ponto das metas SMART, mas não menos importante, todas as metas, quando são traçadas, devem ter um prazo. Caso contrário, tal meta ela pode ser alcançada em um período não definido. No time frame, a meta ela já deve possuir uma data correta para que seja concluída. Nesse caso, ela pode ser alcançada em até um mês, um dia, um ano e assim sucessivamente. Nesse quesito, a meta ela já deve ter essa data correta, e aqui eu trago um exemplo bem simples, porém bem direto, em que uma empresa ela recebe uma meta de aumentar em até 50% as vendas no site num período de 4 meses, garantindo assim um aumento significativo no faturamento da empresa. Então a gente pode também observar que no time frame, no SMART como um geral, é necessário que seja específico, mensurável, atingível, relevante e temporal, que é o caso do time frame. Aqui no slide seguinte eu trago 3 exemplos de melhorias dentro do SMART, formas relevantes para conseguir melhores resultados. O primeiro seria monitorar o desempenho das ações. O segundo seria manter todo o time envolvido para que a meta seja alcançada de uma forma melhor, empenhando toda a equipe.
E o terceiro, e também não menos importante, apresentar os resultados quando a meta for alcançada. Então, fazer questão de que essas metas sejam apresentadas e assim mostrando que a equipe envolvida se empenhou bastante em superar as expectativas. Então, trabalhar com metas pode aumentar bastante a produtividade da empresa, porém, para criar estratégias eficientes é preciso planejamento, que com o Smart ele vem agregando e ajudando bastante a mais organizações chegarem nessas metas, alcançarem suas metas.